Nessa aula nós vamos estudar linhas de força e linhas equipotenciais, né? E a primeira pergunta que vocês fazem logo de cara, né, é para que serve isso? É uma analogia meio babaca, mas que serve para você entender. É só você imaginar que você está numa aula de geografia, né? Vocês têm na aula de geografia aquelas linhas no mapa mundi, né? Os trópicos, sei lá o nome dessas coisas, né? Os meridianos, tá? E para que você usa isso aí? Você teria Greenwich, né? Equador, Trópico de Capricórnio, sei lá, tá? Você usa essas linhas para se localizar, né? Em geografia, tá? Na verdade, aqui nessa aula, para nós, a gente vai usar mais ou menos de forma parecida. Nós temos a linha de força, por exemplo, né? E em qualquer ponto da linha de força, o campo elétrico vai ser tangente à linha de força aí, tá? Então, a princípio, para que serve a linha de força? Para a gente poder enxergar melhor o campo elétrico, né? Por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, ó, desenhe uma linha de força meio esquisita aí, tá? Não liga não. O campo elétrico seria tangente, né? Seria aqui em cima dessa parte azulada, eu desenho um pouquinho para cima para não dar bagunça. Ele seria assim. Aqui também, teoricamente isso aqui, essas três retas são paralelas, tá ok? Então seria assim, tá? Só ia ficar um pouquinho mais complicado, né? Se você tivesse por aqui, ó. Tá? Se fosse aqui, por exemplo, vou desenhar a tangente, seria mais ou menos isso aqui, tá bom? Então, em cada ponto que você tem, se você tiver da linha de força, né, o campo elétrico vai ser tangente a essa linha aí, tá? Então, será uma maneira de você visualizar melhor o campo elétrico no espaço todo. Bom, professor, e as linhas equipotenciais aí? Normalmente, nos livros didáticos, né, as linhas de força são linhas cheias assim, como eu desenhei. Só que, não entenda mal, né, no vestibular, volta e meia, eles invertem isso aí para confundir vocês. As linhas equipotenciais são as linhas nas quais, em qualquer ponto potencial, é o mesmo. E o mais importante é que para você desenhar a linha equipotencial, ela é sempre perpendicular à linha de força. E oficialmente a gente desenha tracejado. Então aqui, por exemplo, a linha equipotencial seria assim, né? Porque ela estaria cruzando essas três linhas de força e aí tem que formar 90 graus aqui, 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 tá bom? E assim por diante. Aqui também, né? Poderia desenhar assim, sempre perpendicular e tracejado. Nessa ponta da direita, a mesma coisa. Como essas três retas são paralelas e horizontais, as linhas equipotenciais seriam paralelas e verticais, sempre perpendicular a vermelha com a azul, né? Então vamos fazer o que eu falei. A linha equipotencial, chamada de LE, é sempre perpendicular e tracejada, né? A linha de força é sempre uma linha cheia e ela é orientada, tá bom? Só ia ficar complicado por aqui, né? Se você fosse desenhar por aqui, ó, para ficar perpendicular teria que ser assim. Aí depois ela viria para cá, aqui teria que ser assim, tá bom? E assim por diante. Mas ela sempre segue perpendicularmente à linha de força. O legal é que aqui você pode visualizar o seguinte: olhando as linhas tracejadas, cada vez que eu tiver dois pontos na mesma linha, não importa onde estejam esses pontos, né? Então, por exemplo, vou marcar em verde aqui. Se eu tiver um ponto aqui e um ponto aqui, ó, eu posso afirmar que o potencial desses dois pontos é igual. Tá? Aqui fica mais fácil. Se tiver um ponto aqui e um ponto aqui, o potencial desses dois pontos também será igual. Vou chamar de A, B, C e D. O que eu sei é que o potencial de A é igual ao potencial de B, que eles estão na mesma linha equipotencial. Aliás, o próprio nome diz, né? Equi é igual, né? Potencial. E os pontos C e D também. Então, VC é igual a VD. Agora, eu poderia ter uma comparação entre esses pontos aqui, VC, VD, com o A e o B. Tá? Como é que eu faria isso? À medida que eu caminhar acompanhando a seta, tá, da linha de força, o potencial vai diminuindo. Por que acontece isso? Só você lembrar de um jeito fácil, né, que a linha de força é o campo elétrico.
Então, o campo elétrico nasce no mais e morre no menos aí. Tá claro que quanto mais na direção da seta eu tiver, menor o potencial. Por quê? Porque aqui o potencial é negativo e aqui o potencial é positivo. Tá? Então, o que eu posso falar é que VA e VB, ambos, né, são iguais e são maiores que VC, que é igual a VD. Tá? Então, repetindo, à medida que eu acompanhar a seta, né, os pontos que estiverem nessa trajetória vão diminuir de potencial aí. Uma última coisinha aqui, ó. Eu fiz essa figura esquisita para você perceber o seguinte, olhando só para a reta azul, né, para essas retas em azul, olhando só para as linhas de força, ignorando as equipotenciais. Tá? Nos locais onde as linhas de força estiverem mais próximas, estiverem mais concentradas, né, eu vou ter um campo elétrico maior, eu vou ter uma maior densidade de carga. Então, o ponto C e o ponto D teriam um campo elétrico maior do que o ponto A e o ponto B. Você percebe que aqui, ó, a distância entre as linhas é muito maior do que aqui do lado direito. Tá? Então, vamos repetir. Quando você tiver as linhas de força distantes, né, você vai ter uma menor concentração de carga ou menor campo elétrico. Quando você tiver as linhas de força mais próximas, você vai ter um maior campo elétrico, uma maior concentração de cargas aí. Tá ok? Vou fazer como exemplo um exercício da IFSP de 2012, do ano passado, né? Diz aí na figura a seguir, eu desenhei mais ou menos aqui, tá? São representados as linhas de força numa região de um campo elétrico. A partir dos pontos A, B, C e D, situados nesse campo, são feitas as seguintes afirmações. É verdadeiro ou falso? Vamos ver um por um. Primeira, a intensidade do vetor campo elétrico no ponto B é maior do que no ponto C. Essa afirmação é correta por quê? Você percebe que à medida que eu vou indo para a esquerda, essas linhas de força se aproximam uma da outra. Aqui, ó, o espaçamento é bem maior. Então, ponto que ele falou, né? Ele falou que no ponto B tem um maior campo elétrico do que no ponto C. Verdade, ó, no ponto C a distância entre as linhas é mais ou menos isso. Aqui no ponto B, mais ou menos isso. Então, é verdadeiro. Lembra da densidade de linhas aí. Afirmação número 2. Potencial elétrico no ponto D é menor do que no ponto C. Tá? O ponto D e o ponto C estão nessa posição relativa aqui. Ó. O ponto C está indo mais na direção da setinha da linha de força. Como é que era mesmo, né? À medida que eu caminhar acompanhando a setinha, o potencial diminui. Então, o potencial do ponto C é menor do que o potencial no ponto D. A afirmação é falsa, que ele falou o contrário aí. Afirmação 3. Uma partícula carregada negativamente, abandonada no ponto B, se movimenta espontaneamente para regiões de menor potencial elétrico. Aqui eu podia usar aquela brincadeira e lembrar que mais ou menos, como isso aqui representa o campo elétrico, né, nasce no mais, morre no menos. Ele vai abandonar uma carga negativa, né, no ponto B. Se você fizer isso, a carga negativa ela é atraída para o positivo. Então ela vai espontaneamente para pontos de maior potencial. E eles fizeram a afirmação ao contrário, né? Portanto a afirmação é falsa. E a última afirmação, energia potencial elétrica de uma partícula positiva diminui quando ela se move de B para A. Essa é a afirmação mais bonita da gente avaliar, por quê? Se a carga for positiva, vou colocar aqui, ela vai espontaneamente de B para A. Na verdade, ela vai se aproximar da carga negativa, então a força elétrica, né, a força de atração, vai o quê? Vai aumentar. Você lembra das aulas de mecânica, né? Segundo a lei de Newton, F igual a ma. Se a força aumentar, a aceleração aumenta também. Traduzindo, a partícula vai de B para A, né, ou de C para B, cada vez mais rápido. Se ela vai cada vez mais rápido, a energia cinética que essa partícula tem aumenta. Aí você vai se lembrar das aulas de energia mecânica, né? O que eu falei para vocês? Se o sistema é conservativo, a energia mecânica se conserva, né? Sempre, para isso aqui se conservar, que uma delas aumenta, a outra obrigatoriamente diminui. Tá? Então tem que dar essa volta toda para entender isso aqui. Ó. Se a partícula vai de B para A, ela está cada vez mais próxima da negativa. A força elétrica aumenta, aumentando a força, aumenta a aceleração, aumenta a velocidade, né?
Então vai aumentar a energia cinética. Como a pergunta dele foi, o que acontece com a energia potencial, né? Se a energia cinética aumenta, a energia potencial diminui, tá? E ele afirmou que a energia potencial diminui mesmo. Então a afirmação é correta também, ok?